A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 17 de janeiro. Sancionada a lei que restringe o uso de celulares nas escolas. Diretora do NEICAP avalia positivamente veto de celulares em sala de aula. A Durne Sindicato convoca beneficiários do processo dos precatórios para a Assembleia que vai deliberar sobre possível acordo. Encerrando a série Orçamento Público, Política Fiscal e Financiamento da Educação, vamos saber o que esperar do futuro considerando o problema fiscal que o Brasil enfrenta. Fique atento e não caia em golpes. A Durne Sindicato não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. E hoje tem estreia no programa, no primeiro episódio da série de reportagens intitulada Rio Grande do Norte em Perspectiva, vamos entender a trajetória econômica do nosso estado. Hospital Universitário Ana Bezerra, da UFRN, promove ação para cuidar da saúde mental de pacientes e trabalhadores. Escola de Música da Universidade Federal realiza projeto de educação musical para adultos e idosos. Livro sobre 60 anos da ditadura militar no RN está disponível em e-book. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. A rotina dos estudantes brasileiros vai começar a mudar já no começo do próximo ano letivo, entre fevereiro e março. As escolas da rede básica de educação públicas e particulares vão precisar se adequar à nova lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que restringe o uso de celulares em ambiente escolar. Entenda melhor na reportagem de Maria Luísa Guimarães. Na última segunda-feira, 13 de janeiro, foi sancionado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o projeto de lei que regulamenta o uso de aparelhos eletrônicos como os celulares por estudantes do ensino público e privado da educação básica. O objetivo do PL é proteger a saúde mental, física e psíquica de crianças e adolescentes. Dessa forma, a Lei de número 15.100/2025 proíbe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais durante aulas, recreios e intervalos em todas as etapas da educação básica. No entanto, vale ressaltar que o veto não se aplica ao uso pedagógico desses dispositivos. O uso será permitido exclusivamente em casos de necessidade, perigo ou força maior. A lei também assegura a utilização desses dispositivos para fins de acessibilidade, inclusão, condições de saúde ou garantia de direitos fundamentais. Professora há mais de 35 anos e diretora do Núcleo de Educação da Infância da UFRN, Maristela Mosca, destaca em que o projeto pode implicar no dia a dia em sala de aula. Então agora nós teremos subsídio legal para não permitir que as crianças e os jovens estejam portando celular ou tablet ou qualquer outro aparelho na hora da aula, especialmente no momento em que isso não é possível, isso não é aconselhado, sendo utilizado para outras atividades que não seja aula, seja distraindo as crianças e os jovens. Então, dessa forma, nós poderemos ter grandes avanços. Atrelado a isso, Maristela reforça que a lei aprovada retira do professor a total responsabilidade acerca do monitoramento. O professor não pode ser o responsável por fiscalizar o tempo todo essas questões. Precisa ter a família a gente precisa conversar, a família precisa ser parceira nesses processos de ensino e aprendizagem de seus filhos. Então, levar o celular para a escola não é uma questão de segurança, não é uma questão
questão de facilidade de comunicação. Hoje, qualquer escola dispõe de recursos, de instrumentos para entrar em contato com essa família todas as vezes em que for necessário, num caso de emergência, que é a maior justificativa das famílias. Mas e se eu preciso falar com meu filho? Não, nós precisamos compreender esses espaços, nós precisamos compreender esses lugares e nós precisamos compreender que sim, a utilização dos celulares pelas crianças e pelos jovens está passando do limite. E aí a questão não é o aparelho, a questão é como isso tem sido utilizado, né, de forma indiscriminada, de forma desregulada e sem nenhuma supervisão dos adultos. Esse é o maior problema, porque quando nós trazemos esse aparelho com fins pedagógicos, porque isso pode sim ser utilizado a partir de informes, a partir de combinados, mas isso tem objetivos, tem um planejamento pedagógico. É diferente das crianças e dos jovens ficarem o tempo todo querendo manipular o aparelho na hora da aula. Em matéria divulgada no site da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, 2 dias depois de oficializar o projeto, especialistas apontaram que, apesar de aclamado de forma positiva nacionalmente, dificuldades na aplicação deste PL podem surgir. Os analisadores trouxeram preocupações como a dinâmica e a didática utilizadas pelo docente em sala de aula a partir de agora. Além disso, eles temem o aumento da desigualdade social quanto ao uso de tecnologias entre estudantes da rede pública e rede privada. Por outro lado, a professora do Núcleo de Educação da Infância, Maristela Mosca, fala que essa medida vai afetar sim o aprendizado desses alunos, mas de forma bastante positiva. Isso vai afetar os alunos de forma positiva no seu aprendizado. O celular, o tablet, qualquer outro dispositivo, ele acabou entrando de uma forma muito forte na sociedade. Nós sabemos que esse uso tem acontecido de forma extremamente indiscriminada, sem nenhum tipo de regulamentação. As crianças e os jovens têm acesso a questões e a coisas que eles não deveriam ter acesso, e isso vai criando um ambiente de socialização somente online e não mais presencial. Quando o aluno está focado na sala de aula, quando ele pode participar e quando ele não tem outros elementos que chamem a sua atenção, isso vai impactar de forma positiva no seu aprendizado. Veja que existem alunos que já se recusam a copiar qualquer coisa, e a gente sabe que essa escrita é também um processo de reflexão, um processo de aprendizagem, porque tiram só fotos ou só escutam áudios ou já não conseguem mais ler textos grandes, tudo porque o celular, o tablet, as redes sociais, elas são sempre muito rápidas, com questões muito curtas, textos muito curtos e nada aprofundado. A docente finaliza sua fala destacando ainda que o uso de dispositivos eletrônicos não pode acontecer de forma que estes sejam os principais responsáveis tanto pela estabilidade emocional quanto pelo índice de aprendizado de cada estudante. A aprovação dessa lei é um primeiro fio que foi puxado de muita importância, de muita relevância, para que a gente comece uma discussão muito séria sobre a utilização das telas com as crianças e com os jovens. Então, isso está acendendo uma discussão para que a gente possa pensar sobre isso, porque celular não é babá, celular não é TV, celular não é para acalmar a criança, celular não é para deixar as famílias fazerem aquilo que elas desejam e as crianças não interfiram. Então nós precisamos ocupar esses lugares de discussão, nós precisamos repensar o olho no olho, nós precisamos repensar nas interações e na socialização. Só assim nós vamos conseguir avançar enquanto sociedade. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. Direitos do professor e da professora. O Adurne Sindicato vai reunir os docentes beneficiários da ação dos precatórios na 36ª Assembleia Geral Extraordinária, com o objetivo de deliberar acerca de nova proposta de acordo, como explica o professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato. Na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, vamos realizar a Assembleia Geral Extraordinária no auditório da Reitoria,
A Assembleia tem como objetivo avaliar uma proposta de acordo que foi apresentada pela Procuradoria-Geral Federal, pela PGF. É um termo de acordo em que a PGF apresenta proposições que vão ser debatidas e apresentadas nessa Assembleia, e é muito importante a participação dos professores que fazem parte desse processo e que têm direito aos precatórios, bem como familiares, considerando que nós já temos mais de 200 professoras e professores que faleceram no decorrer desse processo, que já está fazendo 34 anos. Da mesma forma que nós temos acompanhado o processo no Tribunal Superior do Trabalho, no TST, nós temos mantido também contato com a própria PGF. Algumas pessoas perguntam, mas se a gente ganhou esse processo no TST, por que a gente busca um acordo? A ideia justamente é dar celeridade para o pagamento, Então, o acordo é uma possibilidade, é uma estratégia para que esses professores recebam ainda em vida algo que é de direito deles. Os detalhes vão ser apresentados na Assembleia e a gente reforça o convite para que os professores se façam presentes no auditório da reitoria, a primeira chamada às 9 horas e a segunda chamada às 9h30. Nós também temos a possibilidade de dar maiores detalhamentos no decorrer da Assembleia. E atenção, docentes sindicalizados ao Adurne Sindicato. Criminosos estão aplicando golpes no mercado usando indevidamente o nome da entidade. Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurne Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento! Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurne Sindicato ou do escritório Amunemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84 32 11 92 36 ou 84 991 19 6461 no WhatsApp. Jornal da Educação. Extra Classe. Chega ao fim a série educativa Orçamento Público, Política Fiscal e Financiamento da Educação, apresentada pelo professor do Departamento de Economia da UFRN, Thales Penha, e produzida pelo Adurne Sindicato. Neste episódio de encerramento, traremos um apanhado do que se apresentou nesses últimos 2 anos e o que temos de perspectiva para o futuro, considerando o problema fiscal que o Brasil enfrenta. Ouça agora o último episódio. Prezados ouvintes, hoje é nosso último episódio dessa série que discutiu um pouco sobre política fiscal e finanças públicas no cenário do Brasil, no contexto nacional. Passamos pelos conceitos básicos sobre como é que funciona o orçamento, o endividamento, discutimos também os custos do endividamento, o que é um endividamento, o que é um débito, passamos por todos esses conceitos e debatemos também os problemas de ordem. Eu gostaria de finalizar esta série debatendo um pouco o que se apresentou nesses últimos 2 anos, principalmente esse último ano de 2024, em que temos de perspectiva para o futuro. O Brasil, todos sabem, tem um problema fiscal considerável, decorrente do passado, em grande medida devido à grande crise que a gente enfrentou há 10 anos atrás e a lenta recuperação e também a decomposição de gastos que ocorreram nos governos anteriores que precisaram ser recompostos. Isso fez com que o nosso orçamento ficasse muito difícil de ser executado, necessitando de contingenciamento o tempo todo. Entretanto, nos últimos meses, a gente tem visto, não o mercado financeiro, mas agentes que trabalham no mercado financeiro, falando que o Brasil vive quase com um abismo fiscal. Isso não é bem verdade. Nos últimos 2 anos, nós conseguimos cumprir as regras impostas pelo novo arcabouço fiscal, que tenta disciplinar as contas públicas. Como a gente já discutiu nos episódios passados, o ajuste fiscal ou a tentativa de melhorar a saúde financeira para que os investimentos possam ocorrer é um processo longo e árduo depois de um período de descontrole que ocorreu devido à crise e também as más coordenações das contas públicas que aconteceram. Isso é um processo longo. No entanto, esse ano de 2024, cumprimos a banda da meta. E o que é que se espera para 2025? Os desafios estão colocados. A gente ainda tem um problema fiscal, que precisaremos ter um grande esforço esse ano para cumprirmos novamente a meta zero, ou pelo menos suas bandas.
Isso significa que devemos concentrar esforço e debater de que maneira coordenar esse orçamento. Como eu falei também em alguns episódios anteriores, a regra fiscal ela não é culpada, ela é apenas mensageira de como o nosso orçamento está espraiado, como ele está alocado. Ela mostra justamente esse conflito distributivo. Então, esse ano teremos dificuldades sim de cumprir as regras fiscais. O governo terá que fazer muito esforço para cumprir, em grande medida pelo aquilo que já foi discutido aqui. Porque uma parte do orçamento está comprometido nos famosos gastos tributários, nos subsídios, mais de 500 bilhões por ano. Outra parte está sendo apropriada pelos legislativos devido a emendas e outros pontos que precisam de melhor coordenação, avaliações de políticas públicas, avaliar se aquele gasto naquela política está tendo um resultado esperado, inclusive para melhorar o seu impacto. Tudo isso precisa ser encarado de maneira séria e com coragem. Sem isso, nós não conseguiremos resolver ou sairmos desse conflito. Então a situação é desafiadora, mas também não é um apocalipse, não é um abismo. Há um certo exagero de algumas partes de economistas que atuam no mercado financeiro que tentam enquadrar o governo como um governo descontrolado, caso que não é. Tem conseguido controlar as contas públicas na medida do possível diante do desafio e das dificuldades que tem de coordenar um país com problemas de desigualdade, com pobreza elevada e ao mesmo tempo com gastos públicos descompassados em determinadas áreas. Então essa é a situação do Brasil. Não é desesperadora, mas precisa encarar os seus desafios. Precisa ter coragem de enfrentar os desafios para que a gente possa moldar o estado de bem-estar social tal qual preconiza a Constituição de 1988. Fico por aqui. Além disso, ao encerrar essa série, convido-os a participar da próxima série. Na próxima série, eu irei entrar mais a fundo não nos problemas nacionais, mas nos problemas estaduais e locais. Na próxima série, irei debater um pouco sobre o Rio Grande do Norte, que também enfrenta problemas graves, não só do ponto de vista fiscal, como das políticas públicas. Iremos debater alguns problemas e desenhar o cenário que o Rio Grande do Norte está inserido e suas perspectivas futuras e soluções e possíveis problemas que se debaterão. Fico por aqui e fica feito o convite. Um abraço. Depois do intervalo, tem estreia no programa. No primeiro episódio da série de reportagens intitulada Rio Grande do Norte em Perspectiva, vamos entender a trajetória econômica do nosso estado. Hospital Universitário Ana Bezerra, da UFRN, promove ação para cuidar da saúde mental de pacientes e trabalhadores. E ainda, Escola de Música da Universidade Federal realiza projeto de educação musical para adultos e idosos. Livro sobre 60 anos da ditadura militar no RN está disponível em e-book. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Iniciamos hoje aqui no programa a série educativa Rio Grande do Norte em Perspectiva. O quadro é apresentado pelo professor do Departamento de Economia da UFRN, Thales Penha, e produzida pelo Adurni Sindicato. E nele traremos alguns dilemas econômicos que o Estado tem enfrentado. Neste episódio de estreia, faremos um contexto do Rio Grande do Norte a fim de entendermos a sua trajetória econômica. Ouça agora o episódio. Nessa série, que vamos abordar o Rio Grande do Norte em Perspectiva,
eu gostaria de colocar algumas luzes em pontos importantes no estado onde a gente vive e entender os dilemas do nosso dia a dia sobre as contas públicas, a dívida do Rio Grande do Norte, entender se deve ou não deve aumentar o ICMS, qual é o impacto do ICMS, qual o tamanho do ICMS, de onde vem esse ICMS, entender também por que o estado tem baixa capacidade de investimento, porque áreas importantes têm indicadores tão baixos como a educação, entender também por que determinados setores do Rio Grande do Norte não conseguem decolar. Então, acho que isso é importante. Começar nesse primeiro episódio, eu gostaria de contextualizar para situar a série. O primeiro ponto, é importante entender o Rio Grande do Norte e sua trajetória econômica. Um estado que iniciou e teve grande parte da sua capacidade produtiva vinculada à agropecuária, principalmente primeiro a pecuária, depois a agricultura com algodão, já no início do século XX. Então teve esse setor com muita potência, levando o Rio Grande do Norte com uma capacidade de investimento, apesar de ter o sal, a mineração também, mas esse foi o setor. Depois um surto industrial. Nas últimas décadas, o setor de serviços se transformou no principal motor de crescimento econômico do estado. Não o principal motor de crescimento, mas sim o principal setor da economia. Então o serviço passou a ser um ponto-chave para entender essa dinâmica do Rio Grande do Norte. Quando a gente pensa em serviço, nós associamos a serviços vinculados ao setor privado. Mas é importante decompor esses três grandes setores, agricultura, indústria e serviço. É preciso entender os microsetores que tem dentro dele. Quando a gente faz isso e decompõe entre os setores, a gente vai perceber que o principal setor da economia do Rio Grande do Norte, aquele que gera maior valor bruto de produção, de acordo com estudos já realizados, alguns estudos feitos na UFRN que tratavam da matriz de insumo produto do estado do Rio Grande do Norte, detecta que o principal setor da economia do Rio Grande do Norte é a administração pública. Cerca de 1/3 da renda do Rio Grande do Norte advém da administração pública. E o que é que essa administração pública envolve? Envolve todos os gastos de gestão pública, educação, saúde, justiça, administração direta e indireta. Esse é o principal setor da economia. Quando você olha em segundo lugar, está lá a indústria de petróleo e seus derivados, depois construção civil, depois, se você juntar ali pequenos setores, dá uma indústria de produtos alimentícios e depois serviços, que engloba aí o setor de turismo e até o setor, não só o setor de turismo, mas os serviços do dia a dia, de restaurantes, supermercados e tudo mais. Então a administração pública tem um papel muito relevante na economia do estado do Rio Grande do Norte. Ou seja, ela tem um impacto muito grande. Ou seja, o aumento da administração pública tem um impacto sobre o crescimento da atividade econômica do Rio Grande do Norte, uma vez que ela é o principal setor, então ela encadeia muito. Então a renda do Rio Grande do Norte é muito influenciada pelo setor público. É muito importante entender o setor público, sua dinâmica, porque ela vai afetar diretamente a dinâmica econômica do estado. Então, sobre isso, eu quero justamente enfocar nos próximos episódios para entender em que medida essa administração pública, qual é a situação dela. Então iremos começar uma trajetória, uma viagem por esse setor da economia do Rio Grande do Norte, que é responsável, repito, por cerca de 1/3 da renda ou da riqueza produzida no Rio Grande do Norte. Então, se a administração pública é importante, devemos focá-la em entender seus dilemas, seus desafios, uma vez que terá consequências sobre os outros setores da economia do Rio Grande do Norte. Então, convido a partir do próximo episódio, debatemos um pouco sobre o Rio Grande do Norte. E iremos começar justamente entendendo a estrutura orçamentária do estado do Rio Grande do Norte. Como é que está organizado o orçamento do estado do Rio Grande do Norte, para entender, justamente começar a desvendar esse setor econômico do Rio Grande do Norte. Um abraço e até o próximo. Jornal da Educação. Extra Classe. O Hospital Universitário Ana Bezerra, da UFRN, localizado na cidade de Santa Cruz e vinculado à empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, está realizando durante este mês de janeiro uma série de atividades focadas na promoção da saúde mental e no cuidado com o bem-estar emocional de pacientes, acompanhantes e trabalhadores. Quem traz os detalhes da ação é Jailson Laurindo, psicólogo organizacional e do trabalho do hospital. Nesse mês de janeiro, no hospital, aqui no hospital, estamos fazendo um trabalho referente à saúde mental, alusivo aí ao mês do Janeiro Branco. Algumas atividades estão sendo executadas de forma itinerante, pelos setores. Enquanto psicólogo do trabalho, eu venho fazendo intervenções semanais. A primeira semana a gente está trabalhando aí sobre o manejo do estresse. A partir da semana que vem, teremos um trabalho sobre a gestão emocional e finalizando o mês trabalhando sobre prevenção ao burnout. As atividades, elas provêm de um levantamento de necessidade de cuidado, de bem-estar
e prevenção, né, a questão aí do estresse laboral presente aqui no hospital. Essas atividades elas são voltadas exclusivo para os colaboradores, né? Então, as atividades têm como intuito repensar as formas de ver as tensões dentro do ambiente laboral, questões emocionais, questões de ansiedade, de estresse, e como cada colaborador enxerga isso no seu dia, dando suporte a eles em relação a ferramentas de bem-estar, né? O que pode ser feito durante o horário de trabalho para poder minimizar, né, diminuir essas reações emocionais danosas. Então, a ideia é passar pelos setores, em cada setor, ter um bate-papo com os colaboradores, trazendo algumas dinâmicas, trazendo algumas reflexões, técnicas de relaxamento. Então, essas atividades têm como objetivo fazer essa diminuição e tendem a acontecer aí até o final do mês. Então, de forma itinerante, passando em todos os setores e nos mais diversos horários, né, atendendo até os plantonistas que fazem aí a escala da noite. Agradeço esse espaço, agradeço esse momento que foi disponibilizado para que a psicologia do trabalho, né, que é a questão da saúde mental, seja falada, né, seja discutida, seja mostrada da sua forma mais íntima, né, de forma mais profunda. Agenda da Educação. A Escola de Música da UFRN desenvolve o projeto Música e Vida, descobrindo novos ritmos na melhor idade, uma iniciativa voltada para adultos e idosos com ou sem experiência musical. O objetivo é possibilitar que os participantes explorem a música como forma de expressão e desenvolvimento pessoal, por meio de atividades inclusivas e criativas. A iniciativa é ideal para aqueles que desejam descobrir novas formas de interação e criatividade, promovendo bem-estar e integração social por meio da música. Com duração de 3 semanas, as atividades acontecem nos dias 17, 24 e 31 de janeiro, das 18 às 20 horas, na Sala 23 da Escola de Música da UFRN. O evento conta com oficinas de canto, percussão corporal e repertório brasileiro, promovendo um ambiente acolhedor e interativo. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo WhatsApp 849-8627-6950, repetindo 849-8627-6950. Mais informações estão disponíveis na página do Instagram da Escola de Música. Jornal da Educação. Extra Classe. O livro 60 anos do golpe civil-militar no Rio Grande do Norte, lançado no dia 19 de dezembro de 2024, a partir de agora está com leitura disponível em e-book. A obra tem como organizadores o historiador João Maria de Souza Fraga e a professora aposentada da UFRN, Maria da Conceição Fraga. O nosso livro, organizado por mim, Maria da Conceição Fraga, e por João Maria de Souza Fraga, traz para vocês um cenário do que ocorreu no Rio Grande do Norte no início dos anos 60 e o dia e o período pós-golpe civil-militar no Rio Grande do Norte. Nós trazemos no livro uma apresentação em que reconstitui todas as tentativas de golpe e golpe de Estado no Brasil, desde o período do Império até esse momento mais recente em que vivemos. Trazemos também 17 capítulos contando um pouco toda a literatura, apresentando um pouco toda a literatura que trata do que ocorreu no Rio Grande do Norte durante o período do golpe civil-militar aqui no Estado. Traz essa literatura, mas traz também um capítulo sobre Macau, que foi uma cidade importantíssima na resistência ao golpe. Trazemos ainda um capítulo sobre a campanha de Pé no Chão, também se aprende a ler, mostrando o cenário que antecede ao período do golpe. O nosso livro, portanto, traz outros capítulos tratando de trajetórias de militantes que resistiram ao golpe, como Glênio Sá, Luciano de Almeida, Luiz Inácio Maranhão. Tratamos um pouco de experiência dos estudantes que participaram da luta contra a ditadura militar no Rio Grande do Norte e da reconstrução da redemocratização do país no final dos anos 70 e início dos anos 80. O livro foi organizado por nós, mas é o sucesso de um grupo de pesquisadores, estudantes de graduação e mestres e doutores
que tiveram a oportunidade de nos presentear, trazendo capítulos neste livro, para que com isso a gente possa recompor o cenário que precede o golpe e o cenário das lutas de resistência a partir daquele momento. Tivemos o privilégio, a honra e o prazer de contar com a apresentação feita por um grande especialista deste período, que é o professor Wilton Germano. Ele fez uma apresentação em que aborda a necessidade, né, de tratar desse tema, de defender a memória, né, que a gente mantenha essa memória viva para que o país conheça a sua história e para que esses jovens também saibam, né, o que ocorreu no nosso estado, o que ocorreu no nosso país, para que a gente possa realmente, com este conhecimento, impedir que novas tentativas se materializem. O e-book do livro 60 anos do golpe civil-militar no Rio Grande do Norte está disponível para ser baixado gratuitamente no site do Adurne Sindicato. O endereço é o www.adurne.org.br. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.